Oi, meu nome é Mary Dutra, eu tô aqui em Utrecht, na Holanda, e essa história começa assim. Eu vim pra cá pelo projeto The Next Abstract Stop, para conhecer a casa do Felipe e do Dani. Eu não conhecia a cidade e no primeiro dia eu peguei minha bicicleta e fui direto para a casa deles. Eu cheguei lá e fui conhecer os dois, fui conhecer a casa e aí eles me contaram tudo o que estava acontecendo. Eles acabaram de casar, acabaram de comprar essa casa e eles estão mudando aos poucos, com as próprias mãos. E aí eles foram me contando a história deles com muito sentimento e eles estavam muito transparentes nessa conversa. Então eu consegui absorver muito dos dois, o que eles estavam passando, o que eles estavam sentindo. E aí eu saí de lá. Nesse dia, a loja que eu ia comprar os materiais de pintura estava fechada. Então eu resolvi dar uma volta pela cidade. Só que ao invés de pegar o mapa e ir igual uma turista, eu resolvi ir me perdendo de bicicleta. Para entender um pouco mais sobre eles dois, eu pedia quais eram os pontos preferidos deles da cidade. E aí eu tô vindo aqui para tentar sentir um pouco de como eles vivem aqui na cidade. E aí eles me passaram vários pontos, desde uma escada para ler um livro, até um lugar para tomar um café, e eu fui visitando todos esses lugares. E eu tentei me colocar um pouco no papel deles, como moradores daquele lugar. E no dia seguinte eu fui na SWAC, que é a maior loja de arte que tem por aqui. E eu tinha que comprar as telas e as tintas. Parecia fácil. Só que o problema é que eu não estava muito certa quanto às cores do quadro. Ainda que eles tivessem me passado algumas cores que eles gostam, eu não queria fazer o quadro só pelo que eles me passaram, eu queria fazer o quadro pelo que eu tinha sentido ali também. Então eu fiz essa seleção de cor, mas eu ainda não estava visualizando como que essas cores iam ficar no quadro. E comprar a tela também foi muito difícil, porque eles tinham me pedido 3 telas. Mas conceitualmente isso não se encaixava na história deles. Eu tomei a decisão que eu não ia comprar 3 telas, eu achava melhor comprar 2 telas maiores. Eu fiquei muito tempo tentando fazer esse casamento das telas e testando, enfim, eu desci a loja inteira. E aí eu peguei as telas e voltei para casa deles, eu tive que andar muito até a estação e estava bem pesado, mas os ônibus têm bastante espaço por dentro. E aí nesse dia eu comecei a colocar todas as presilhas, forrar para poder pintar no dia seguinte. Bom, antes de começar um quadro, normalmente eu coloco as cores que eu vou usar e tento mais ou menos visualizar como que elas ficariam na tela. Só que dessa vez eu não estava conseguindo fazer isso. Eu tinha várias cores e eu não sabia como ia sair esse resultado. Então eu comecei a colocar as cores e fui sentindo qual seria a próxima cor que o quadro ia pedir. E de certa forma eu estava sentindo uma pressão porque eles estavam com uma expectativa muito alta desse quadro e da história desse quadro. E isso foi difícil para mim e dessa vez eu tentei fazer um trabalho um pouco mais minucioso. E outra coisa que eu tentei usar 80% de tinta acrílica e só 20% de spray, mais ou menos isso. Eu não consigo viajar de avião com as tintas, então eu sempre tenho que comprar e deixar nos lugares. E aí por isso eu comprei só umas 5 latas de spray e o resto eu usei de acrílica. Mas a acrílica tem um tempo de secagem muito mais alto, então acho que por isso que o quadro foi mais lento também. Às vezes eu precisava esperar 1 ou 2 horas a tinta secar para eu poder aplicar uma nova camada.
mas no final do segundo dia eu sabia que estava pronto. E aí eu passei o verniz, o Felipe me ajudou a furar a parede e a gente esperou o Dani chegar do trabalho para poder pendurar e chamar eles para verem o quadro. Oi. Esse é você. Esse sou eu. Meu rosa! Verde. Verde azul. E tem verde verde. Parece que essa parte vai por cima e essa vai por cima. Você ficou com o L do sofá. Mas é porque esse aqui é o lado da cama também. Bom, e quando eles chegaram para ver os quadros pela primeira vez, foi um momento muito profundo. Eles imediatamente se conectaram com os quadros, cada um se identificou num canto e depois eles foram identificando outras partes. E eu tentei explicar um pouco do que eu queria passar ali, que era principalmente a transparência que eu sentia e a energia daquele espaço. E não necessariamente eu criei uma tela para cada um deles, porque eles se enxergam como pessoas opostas, mas eu vi pessoas muito entrelaçadas ali. Então, para mim, seria impossível criar uma tela para cada um. E eu tentei muito sentir o que eles sentiam. Então, além dos lugares preferidos deles, eu pedi algumas músicas que eles ouviam e tentei me colocar naquele papel para sim transpor para a tela aquele sentimento. Ai, que lindo. Gostaram? Muito. Ai, obrigado por proporcionar. Obrigado. Obrigado. Foi uma experiência maravilhosa. Obrigado por olhar pra gente. E traduzir. Era isso que a gente queria. Eu acho que o principal desse trabalho foi conseguir me colocar no lugar do outro de uma forma muito inteira e levar esse projeto para diferentes lugares do mundo. Não é só sobre viajar, é sobre sentir isso. Ver a Mary de fato entrar na nossa vida com interesse, perguntando coisas que a gente jamais imaginou e de fato ver isso se traduzir numa arte, a gente, claro, o resultado é a consequência, mas o processo é mágico. E a abertura, né, a disposição de vir conhecer a gente, de realmente vir e se debruçar sobre o que a gente é, o que a gente gosta, viver uma semana um pouco do que a gente vive, do que a gente escolheu para viver para sempre. E quando eu mostrei o quadro para eles, o Dani identificou aonde que o quadro começou. E isso eu não acho que foi só uma coincidência, eu acho que foi uma conexão. Me colocar no papel deles criou esse laço muito forte entre a gente. E acho que foi interessante todo esse processo. Essa semana ela foi toda muito interessante. Eu acho que junto com o quadro a gente conseguiu pintar também mais uma pincelada de nós mesmos, de como que a gente se vê.